Vocês sabem o que quer dizer ambiguidade? Não, mãe. A gente vai falar sobre ambiguidade hoje. Ambiguidade, ó, vou ler aqui para vocês, ó. A ambiguidade ou anfibologia ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. É quando a gente fala alguma coisa que tem duplo sentido, você pode entender de um jeito ou de outro, entendeu? Simplificando assim. Então, olha só o primeiro exemplo, ó. O uso indevido de pronomes possessivos. Costuma ocorrer quando há mais de um sujeito na sentença e qualquer pronome possessivo ou termo que indique posse, não ficando claro a qual sujeito se estabelece a relação de posse. Olha o exemplo. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. A mochila era da Andréia ou do Fabiano? Da Andréia. Para evitar esse tipo de ambiguidade, na verdade, seria melhor se ela pegasse a mochila dela, né? Ou vamos supor que ela poderia também estar dizendo assim, ó, Fabiano, pega lá sua mochila na sala, entendeu? A gente também pode entender que ela disse para o Fabiano pegar a mochila dele e não dela. Mas eu entendi o que você falou, Viviane, porque quando a gente usa assim, a gente já imagina que é da Andréia, né? Mas se você prestar bastante atenção, você pode ter um duplo sentido aí, pode entender, uma outra pessoa pode entender que a mochila é do Fabiano, tá bom? Aí, então, nesse caso aqui, voltando, quando a gente usa esse seu, tipo, eu vi se eu falo assim, eu encontro você, né? Aí fala assim, Viviane, eu bem vi o Marcos com seu primo ontem. Aí você pode entender que o primo é de quem? Meu, mas é dele. Seu ou dele. Isso aí, muito bem. Então, isso que é ambiguidade, tá bom? Olha só, uma coisa também que acontece é quando a gente coloca a palavra num lugar assim, meio. Quando a gente não estrutura muito a frase. Por exemplo, ó, o garoto mal-humorado resmungou durante a prova. O garoto, ele é sempre mal-humorado? Ou ele só estava de mau humor durante a prova? Né? Fica meio assim, a gente não entende. Então, ó, a posição que se colocou esse termo mal-humorado, né? Ele deixou a gente meio perdido. Então, se a gente colocar vírgula, vai ficar melhor. Então, vamos supor, aqui no primeiro, mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Vou dar uma. Peraí. Então, vamos lá. Ó. Se a gente colocar esse mal-humorado aqui na frente, olha só. Mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Quer dizer o quê? Que ele estava mal-humorado naquele momento. Agora, se eu colocar o garoto sempre mal-humorado, tá vendo? Aí diz que ele está sempre mal-humorado. Então, as vírgulas, o local onde a gente coloca a posição da palavra na frase influencia muito, tá bom? Ó, o uso de forma indistinta entre pronome relativo e conjunção integrante, ou seja, essa palavrinha aqui, ó, o que, ele também pode causar um probleminha para a gente. Ó. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Se eu ler desse jeito, ó, a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. É como se tivesse uma vírgula aqui, né? Então vocês vão entender que quem estava terminando o serviço era a mãe. Agora, se eu falar assim, ó, a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Então, a mãe avisou alguma coisa para a filha e a filha que estava terminando o serviço. Não é verdade? Então, se a gente colocar a vírgula aqui, ó, conforme eu falei, ó, você entende que é a mãe que estava terminando o serviço. Tá bom? Entendi. Aí nós temos também uma forma quando a gente usa ó, o verbo no gerúndio, no particípio. Olha só, a garota viu o vizinho correndo. Quem estava correndo, gente? O vizinho ou a garota?
né? Então, A garota. quando a gente lê assim, a garota viu o vizinho correndo. Pode ser ela que estava correndo e ela viu o vizinho, ou pode ser que ela estava sentada e o vizinho passou correndo na frente dela, tá bom? Então a gente tem esse duplo sentido aí. Então, baseado nisso, isso aqui não é difícil, essa ambiguidade não é difícil, tá? O legal aqui é a gente perceber o que, que a gente pode mexer na frase, ou uma vírgula, ou mudar uma palavra de posição, que vai dar um sentido melhor, para entender melhor, tá bom? Então, a gente tem aqui, olha só, uma propaganda de uma empresa que faz impressões de livros, tá? A propaganda é assim, ó. Com certeza você terá uma boa impressão desta empresa. Esse mesmo cartaz, ele tem dois sentidos aí. A gente pode entender de duas maneiras. E aí? Qual é a primeira maneira? O que vocês entendem disso aí, ó? É um local que imprime livros, cartazes. E aí? Com certeza você terá uma boa impressão desta empresa. Primeira coisa que a gente lê, uma boa impressão, quer dizer o quê? Que você vai gostar do trabalho, não é? Quando fala assim, não, você vai ter uma boa impressão dessa pessoa. Então, o boa impressão é quando você gosta do trabalho, gosta da pessoa, gosta da empresa, do trabalho ou da empresa. Agora, a gente também pode entender que essa boa impressão que está falando aqui é que o trabalho, a boa impressão vai ser o trabalho bem feito. Trabalho bem feito, ou seja, o trabalho em si mesmo, o que foi impresso. O que foi impresso. Já no primeiro, o boa impressão é você gostar da empresa em si. Nossa, que empresa bacana, eu gostei. Gostei dessa empresa aí. Ok? Entenderam? Uhum. Então vamos para o próximo agora. Imagina que você está passando na rua e de repente escuta um trecho de duas mulheres conversando. Oi, Letícia. Oi, Joana. Eu acabei de ver a Maria com sua irmã. Aí é o que a gente falou, né? Que a gente já deu exemplo aqui. Se a gente usa o sua irmã, a gente pode entender que a irmã é da Joana, certo? Ou a gente pode entender que a irmã é da Maria, tá bom? Então aqui se a gente colocar sua irmã, a gente entende que a irmã é da Joana. Já se a gente colocar assim, ó, eu acabei de ver a Maria com a irmã dela. Vou até colocar o dela aqui, ó, maiúsculo. Aí o sentido vai ficar melhor, você vai entender que a irmã é da Maria, né? E já no primeiro, quando a gente fala, eu acabei de ver Oi. a Maria. Oi. Professora, Oi. Pode falar. quando eu for fazer o dever, é para copiar a pergunta também? Não precisa copiar os textos, só o enunciado. Vamos supor, você não vai precisar copiar a explicação. Só vai copiar isso aqui. Eu vou até depois enviar o print para vocês. Só vai copiar isso aqui, ó. Esse e o próximo. Tá bom? Ah, tá bom. Tá? Só as Professora, só vai estar travando. Tá vendo? Oi? Minha voz? Tá nada. É o último agora, tá bom? Então, ó, são só Tá. 3, tá vendo? Ó, esse Todo mundo. e esse aqui. Tia. Então, vamos bom. lá. Ó. Todo mundo acorda. Agora a gente tá passando na rua e a gente Segunda-feira todo mundo acorda pra ver disso. advogado, coloquei advogando, né? Falando ao telefone.
Os jurados julgaram um rapaz doente. Gente, quem estava doente, gente? Era o rapaz ou os jurados? Primeira coisa, né, que a gente se pergunta. Desculpa. O jurado. Então, aí aqui, se a gente colocar uma vírgula, olha como é que muda, ó. Os jurados doentes julgaram o rapaz. Aí os jurados, quem estava doente era quem? Os jurados. Agora, se você escrever os jurados julgaram o rapaz, a gente pode colocar esse que estava doente, ou só estava doente mesmo, você entende que quem estava doente era o rapaz, tá bom? Então, a vírgula, ó, ela influencia muito, ó. Os jurados, eu poderia tirar esse doentes e falar só assim, ó, julgaram um rapaz. Mas não, eu quis dizer que os jurados estavam doentes. Então, os jurados, como eles estavam? Doentes, julgaram um rapaz. Tá bom? Uhum.